Além da arte de se comunicar, muitos desejam dominar bem, mas poucos realmente conseguem. É lindo saber escolher as palavras, saber escolher o tema, abrir um microfone, um vídeo em um celular e hablar, falar, e ser compreendido, ser entendido, passar a sua mensagem, se fazer presente na vida de outra pessoa que precisa ouvir ou esclarecer-se à luz das suas palavras. Não é fácil. Às vezes falamos coisas que na nossa mente serão bem compreendidas por pessoas que talvez pensem iguais a nós. Mas haverá pessoas que não vão compreender. Haverá pessoas que não vão conseguir captar a mensagem que você está tentando passar. Para encurtar a conversa, a saída de uma seita, a quem fez parte de uma seita, seja ela qual for, mas nós em específico, que saímos da Testemunha de Jeová, temos algo em comum. O processo de saída, o processo imediato após acordarmos e entendermos que ali, onde estávamos confiantes, acreditando, adorando, é tudo mentira. A gente passa por etapas que machucam muito, e não são todos que estão preparados para receber essas pancadas e sofrerem essas dores, porque realmente dói, não é fácil esse processo inicial, pós saída ou pós abrir os olhos, né? Após você acordar daquela mentira, você se vê no mundo meio que, e agora? O que eu faço? Vou para onde? Muitos buscam encontrar as respostas e o entendimento e um sentido para a vida, entrando numa religião, tentando entender a Bíblia sozinhos, vão para a igreja protestante, evangélica, católica ou até de matriz africana. Mas tudo isso naquela busca incessante de entender ou de ter um sentido para a vida. Há ainda outros, que seriam o meu caso, busca a origem de tudo, já que a gente passou a vida inteira dizendo que tudo aquilo era falso, as religiões de fora, e agora descobrimos que aqui a gente estava também por que não ir atrás da origem, entender como tudo isso começou? A questão religiosa, o universo religioso, o sistema religioso. E aí é onde você descobre que tudo também foi inventado e é uma farsa. Com fatos, documentos, registros, e aí é um passinho para o ateísmo e para o agnosticismo. Mas nem todos estão preparados para essa conversa, mas não no sentido de menosprezo, mas porque realmente temos formações diferentes. Há pessoas que têm uma força interior maior, outras têm um intelecto maior, uma capacidade cognitiva maior, mas isso não faz com que um ou outro seja superior, poderoso, melhor do que o outro. Não, apenas cada um tem suas características. E há aqueles que são mais frágeis, há aqueles que vão ceder a uma pressão emocional, há aqueles que já estão acometidos de uma doença emocional, ansiedade, depressão, e não vão suportar se sentir sozinhos ou vazios com a ideia de que tudo que acreditaram era mentira. E, de repente, também tendo que se afastar de familiares, se for o caso, de ter familiares dentro da instituição. E aí isso fica bem mais complicado, porque essas pessoas vão cortar a relação com você. E sobre esse ponto, né, do corte de relação entre família, é que está o grande X dessa questão. Não são todas as pessoas que estão preparadas emocionalmente para enfrentar essa dor, a morte em vida, ser tratado como se você tivesse morto. Para alguns, existe a saída mais tangente, que seria sair a francesa, sair, deixar de ir e aos poucos se tornar inativo, que hoje até mudaram, né, a questão de relatórios e tudo, mas enfim, é uma maneira de você ainda conseguir manter contato e não bater de frente. Que se você inventar de bater de frente, dizer acordei, aí está errado, você é expulso, porque eles vão lhe chamar de apóstata e vão fazer um processo de desassociação com você, às vezes até compulsório, se você não aparecer na tal comissão judicativa. Falando um pouco sobre essas pessoas que têm essa dificuldade, ou são mais frágeis, que temos que ter a compreensão, não é todo mundo que é forte, gente, não é todo mundo que tem uma capacidade de enfrentar um problema desse tamanho, não. A gente tem que ter a empatia de entender, não é fácil também se colocar no lugar do outro, mas temos que tentar fazer esse esforço. Há pessoas que vão, infelizmente, perder essa batalha, como aconteceu com o amigo Tiago, que logo que eu estava começando a sair e ver alguns grupos, ele estava nos grupos, ele participava, ele interagia, ele brincava nos comentários, nas lives, ele deixava aquela tiração de onda, e ele não suportou essa questão de ser tratado como morto em vida pelos próprios familiares, e tinha a depressão também ali estacionada. Infelizmente, ele nos deixou, ele preferiu desistir e descansar. E isso é uma coisa que realmente marcou toda a classe dos dissidentes. A maior parte de nós sofreu bastante naquele momento, porque a gente se colocou naquela situação por saber que, poxa, por que ele não aguentou? Ou porque, sabe, aquela raiva também da instituição, dos familiares, de quem o tratava mal, assim. E também o fato de a gente saber que é possível sim se perder a batalha para a depressão. Que é uma doença que ela, depois que se instala, você não vai conseguir, assim, cura. Você vai ter que conviver com ela. Então não veio esse lamento, essa revolta imediata, essa vontade até de sair rasgando e dizendo tudo e se expondo. Mas, enfim, é um processo, né? É um processo que nos faz entender, refletir, dar um passo atrás, frear e entender que a hora certa de você abrir a boca, de colocar o rosto e de se expor é, às vezes, um pouco mais adiante. Ou nem é necessário, talvez você ache ou veja que, por bem, não seja aparecer ou pontuar ou falar o que tem que falar. Mas é natural do ser humano querer avisar os demais de que você entendeu ou encontrou uma verdade, descobriu que algo é mentira, você quer alertar as pessoas, quer mostrar para elas, olha isso aqui, observa, olha isso aqui. E mesmo você também tentando fazer com que outros vejam o que você está vendo, vai existir aquela velha situação. O pior cego é aquele que não quer ver. E a gente precisa aceitar que essa pessoa, a quem queremos acordar, né, por assim dizer, alertar, mostrar que aquilo ali é uma mentira, seja lá o que for, ela não vai acordar. Ela prefere viver de olhos, né, obtusos ali, sem
sem olhar para os lados, só quer ver aquilo, ela só acredita naquilo, ela talvez não consiga viver sem aquilo. E você vai ter que aceitar isso, entender que essa pessoa não vai acordar, infelizmente. Mas isso não quer dizer que você tem que parar ou desistir do ativismo porque sabe que algumas pessoas não vão acordar. Deve-se continuar porque há pessoas que vão acordar. Afinal, você acordou por causa disso, eu acordei por causa disso. Eu pelo Pensamento Vivo, outras pessoas pelo que é o canal do Alexandre, né? Outros pelo de Edson Reis, outros pelo Paulo Sávio, agora alguns mais recentes pelo Pioneiro, né? E assim sucessivamente. Canais que trabalham essa questão da dissidência, né? Que falam sobre a instituição e apontam os erros, para assim alertar aqueles que ainda estão lá dentro e quem sabe fazê-los acordar. Ainda também outra maneira, né? Ainda outra maneira de você deixar ali uma pulga atrás da orelha dos que ainda estão lá dentro. É comentando postagens que se referem a Chimijoval, essas próprias postagens dos dissidentes. Postagens que enaltecem deles mesmos, alguns que agora, eles agora estão bem dentro das redes sociais, se expondo bastante. Você chega lá, deixa um comentário para fazer eles pensarem, né? Para fazer eles refletirem. Uma provocaçãozinha, uma ironiazinha, uma pulga atrás da orelha gerada, e essas pessoas elas vão querer entender ou até discutir, lhe questionar, lhe perguntar, e é onde você vai entrar e complementar a sua fala, a sua explicação, o seu comentário. Alguns preferem ficar nos comentários, outros preferem abrir o vídeo e falarem. Mas nem todos terão a mesma escolha, nem todos seguirão a mesma cartilha. E o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, algumas pessoas acham que tudo gira em torno delas, e que tudo tem que ser do modo delas, e que tudo tem que acontecer da maneira delas. E não é assim. Cada um vai ter a sua forma de reagir. Assim como quem saiu, uns foram ser evangélicos, outros católicos, uns da Ubanda, e outros foram ateus, agnósticos, há também ativistas que trabalharão de diversas maneiras, mas sempre alcançando e mirando no mesmo alvo. O alvo é alcançar as pessoas que estão lá dentro, fazê-las pensar, refletir, quem sabe, fazê-las acordarem e elas assim poderem sair desta seita destrutiva e desta seita que já ceifou várias vidas, seja pela não aceitação de um tratamento de saúde, questão de sangue e outras questões de órgãos, seja como o Tiago, que nos deixou por causa da depressão sim, mas também porque não aguentava mais ver a própria família o tratar como se ele já estivesse morto. Ele realizou, infelizmente.